Salve, meus amados, tudo bem? Estamos aí iniciando, mandando a palavra, retomando o bate-papo sobre os livros históricos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 e o título é A Desordem Inicial no Tempo dos Juízes. Já queria pedir para você dar um curtir, compartilhar, acionar o sininho para fortalecer o canal e Deus vem, faça esse favor aí para nós. E lembrando aí que no último capítulo o bate-papo foi sobre a partilha da terra para as 12 tribos de Israel. Falamos também algumas palavras de Josué na sua despedida, quando estava prestes a falecer. Hoje nós vamos falar aí sobre essa desordem, essa bagunça que o povo de Israel fez depois que Josué morreu. E que nós vamos falar sobre o contexto do livro de Juízes, falar um pouquinho sobre a autoria, a cronologia, a chave de interpretação deste livro, relatar algumas nações aí opressoras, as suas respectivas libertações, quem foi ali que foi usado para libertar o povo de Israel e analisar o clima de desordem. Você vai perceber aí que eles acabaram aí não cumprindo o propósito de Deus após a morte de Josué. E tudo isso vai ser de grande valia para mim e para você. Então vamos falar sobre o contexto histórico. De Abraão até o livro de Juízes, vamos colocar em uns 600 anos. Né? Não vamos cravar isso, foi 600 anos direitinho, porque ninguém sabe. Mas por volta de 600 anos de Abraão até Juízes. Então de lá para cá foi muita história, mas só passando rapidamente. Né? Abraão, quando ele saiu do meio da sua parentela, ele foi para onde? Foi para Canaã. Ficou ali um tempo, criou seu filho Isaac, depois veio Jacó. E naquela época de Jacó veio uma grande fome sobre aquele lugar, em alguma região ali de Canaã, e eles acabaram descendo para o Egito. Ali no Egito eles se instalaram, todo mundo lembra de José, governador do Egito, ficou ali em algum tempo, alguns falam que é 400, outros falam que é 300 anos, ficou ali um grande tempo, até que o povo ali ficou tão à vontade, que se tornou uma ameaça para os egípcios. O faraó não reconhecia mais José como alguém que deixou um legado, acabou é, resolvendo maltratar e escravizar o povo de Israel. Deus viu tudo isso, levantou a Moisés, Moisés desceu ao Egito e ali libertou o povo de Israel com mão forte. Saindo dali foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, até chegar ali no Rio Jordão. O bastão foi passado para Josué, Josué foi levantado por Deus, abriu o Jordão e deu de cara com Canaã, Jericó, e outras nações a qual ele batalhou e saiu ali, né, vitorioso. Né? A guerra não estava ganha, mas ele já tinha ali vencido várias batalhas para a glória de Deus e para o bem de Israel. Eles se instalaram ali naquele lugar, mas havia ainda muitos bolsões de tribos naquela região, por mais que tinha sido compartilhado as terras com as 12 tribos, ainda existia ainda cananeus em certos lugares que precisavam ser expulsos por Israel. Então, esta obrigação foi passada para as 12 tribos porque Josué tinha morrido. E é nesse espírito, né, de domínio, de conquistas e de administrar uma crise é que o nome do livro acabou sendo chamado de Sefer Sofetim, ou um livro de juízes ou governadores. Esse era o nome antigo do livro de juízes. Depois ficou chamado somente de Sofetim, livro de juízes, né, com o passar do tempo. E era praticamente isso que aqueles homens levantados eles faziam. Eles traziam juízo, e não somente traziam juízo, mas também governavam, administravam uma crise. E qual era o período de tempo do livro de Juízes? Quando a gente vai em Atos,
13, 19, vencido cerca de 450 anos depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então você coloca aí, desde que entrou no Egito até a chegada em Canaã, é 400 anos. Aí se você coloca Abraão, Isaac, Jacó, toda a idade deles, vai dar por volta disso aí mesmo, 600, 650. Então até o apóstolo Paulo ele arredonda um número, porque é incerto, mas é real. É real, é tanto que ele ali, quando está discutindo naquela região de Antioquia, ele traz isso como um fator na sua defesa. Então você percebe aí a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O apóstolo Paulo dando credibilidade ao livro de Juízes. E por que Ruth e Samuel foram excluídos? Porque antigamente, nos escritos antigos de Israel, o livro de Juízes, ou como o título antigo era Sefer Sofetim, Ruth e Samuel faziam parte deste livro. E por que eles foram retirados do livro de Juízes? Porque quando você olha a história de Ruth, é totalmente diferente na característica e no propósito do livro de Juízes. O livro de Ruth é mais uma história familiar, não é uma história de guerra, por mais que ali teve algumas mortes, alguns parentes, mas não é esse tratado. O foco não é esse. E Samuel também totalmente fora do propósito do livro de Juízes. É um livro profético que inaugura a monarquia, levanta Saul, levanta Davi e trata sobre esses assuntos. Então o livro de Ruth e Samuel eles foram tirados. Foram tirados porque não existia nenhum tipo de ligação histórica ou proposital. Outro fator importante era os juízes. Os juízes que não julgavam absolutamente nada. Ah, mas Débora julgava. Não, Débora não julgava. Débora estava ali somente profetizando, orando, não chegava a ser uma pessoa que ocupava um cargo ou um título de juíza. Ela era uma profeta e também foi contada aí como uma juíza no meio dos juízes. Mas ninguém ali fazia o papel de julgar, ou ter aquele papel qual nós conhecemos hoje de sentenciar alguém conforme a lei. Eles eram juízes por quê? Por que eles eram chamados de juízes? Porque eles julgavam as nações estrangeiras, as nações invasoras ali do território de Israel. Então, quando você ouve sobre juízes, não são juízes com o título ou a tarefa de julgar conforme a lei, mas sim para trazer o juízo sobre as nações estrangeiras. E eles acabavam tendo bastante prestígio na batalha. Eles eram levantados por Deus. Cada um ali tinha a sua mensagem, o seu testemunho de vida. Você vai perceber lá na frente. Cada um era levantado de uma forma. E eles acabaram sendo usados aí por Deus para ganhar várias batalhas. E com isso eles ganhavam um grande prestígio ali junto com as tribos. E os nomes deles acabavam correndo aí toda a nação. E com isso eles ganhavam a liderança tribal. Todo mundo via naquele guerreiro, naquele homem, uma pessoa apta a administrar a situação. Porque eles viam não uma pessoa sábia na administração, mas uma pessoa que poderia proteger. A visão deles não estava voltada tanto para o quesito administrativo, mas sim para proteção e ataque. E essa liderança não era nacional, era uma liderança tribal. Então pensa que um era levantado ali em Manassés, outro era levantado em Judá, e ali ficava a sua liderança. Não espalhava a sua liderança sobre todo Israel. E muitas vezes acontecia o quê? Enquanto um está sendo usado em uma tribo, o outro está sendo usado em outra tribo. Ou seja, simultaneamente existe dois juízes batalhando aí pelas tribos.
invadindo territórios ou defendendo territórios, como consta em Juízes capítulo 10, versículo 7. Juízes capítulo 10, versículo 7. E o que diz? Acendeu a ira o Senhor contra Israel e entregou os na mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Aí você percebe o quê? Que um lado estavam os filisteus e do outro estava Amon. E os filisteus, eles ficam perto da costa, ou seja, perto do mar Mediterrâneo. E os amonitas, eles ficam no leste, depois das montanhas que existem em Israel, depois do Rio Jordão. Então, enquanto os filisteus estavam atacando uma região ali próximo da costa, no leste, depois do Jordão, os amonitas estão atacando uma outra região. Então não tem como um juiz defender uma tribo dos filisteus e também defender alguma tribo dos amonitas. Não tem como. Eles são onipresentes. Então existia ali muitas vezes ataques simultâneos e também levantados juízes simultaneamente para defender as regiões. Então quando a gente entra na cronologia, existem esses buracos que não dá para colocar a data certinha, quando foi, quando ocorreu. Então enquanto um está trabalhando de um lado, o outro também está, enquanto um está guerreando, o outro também está, conforme a necessidade, Deus estava ali agindo e operando através dos seus servos. É muito parecido com nossos dias, né? E isso ocorre também até dentro do ministério. Muitos são levantados conforme o seu ministério, conforme a sua atuação e os seus dons. Enquanto um está no louvor, outro está na palavra, o outro é missionário, o outro é evangelista, o outro é no ensino. Então cada um ali está batalhando para que o reino do inferno recue e que almas venham ser ganhas. Importante que todos venham estar na mesma comunhão, no mesmo propósito. Qual era o propósito dos juízes? Defender a terra de Canaã e expulsar os seus inimigos. Qual o nosso propósito hoje? É ganhar almas para Cristo e fazer esse reino avançar sobre a terra. Não é muito diferente do tempo dos juízes. Continuando aqui, algumas palavras iniciais e as cronologias dos fatos. Vou passar para você aqui uma cronologia. Então, eu coloquei aí essa tabelinha aí. Se você tiver com o olho de águia, você vai conseguir enxergar. Você vê aí os vários juízes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gibeão, Tola, Jair, Jefité, Ibiza, Elon, Abidom e Sansão. Você vê todos esses juízes aí e a cronologia, anos de serviço de cada um. Você vê Otiniel 40 anos, Eude 80 anos trabalhando, e outro 40, Débora 40, Gideão 40. E por que isso? Porque eles acabaram aí enfrentando a Israel e oprimindo a Israel por 8 anos. Aí foi levantado Otiniel, veio os Moabitas, oprimiram Israel por 18 anos, e aí veio os filisteus, não tem um tempo determinado, mas consta na palavra do Senhor, em Juízes 3:31. E aí foi levantado Sangar, veio os cananeus, veio os midianitas, veio outras nações de fora, a qual não está descrito na Bíblia, mas consta na palavra do Senhor, menção sobre invasões, não sobre o nome dos opressores, dos amonitas, como nós acabamos de dizer, e outras tribos. E em um certo determinado tempo de opressão e um certo determinado tempo de paz, a qual esses juízes trouxeram para o povo de Israel e as suas tribos, os seus serviços prestados. Então você vai fazendo o cálculo, existe mais tempos de paz do que tempos de guerra. Mas esses tempos de guerra destrói todo o tempo de paz. É só você notar aí, para você construir alguma coisa, você leva décadas e décadas. Mas para destruir basta um aninho, só nem isso, para você acabar todo o tempo de paz a qual você teve. E Israel iria aprender aí qual o modus operandi de Deus.
E qual era esse tempo de opressão e por que esse tempo de opressão? E tudo isso por causa que eles entraram em desobediência, como consta em Josué, capítulo 23, versículo 16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué ele acaba avisando a Israel sobre este mal que viria caso o povo entrasse em desobediência. Aqui, meu amado, é 16, tá bom? Não é 26 não, foi um erro, é 16. Então, caso o povo entrasse em desobediência, servisse a outro Deus, viria o que? O tempo de opressão. E isso ocorre também nos nossos dias, na nossa vida. Se nós se afastamos de Deus, começamos a ir por caminhos a qual não é do agrado de Deus, virá dias de opressão sobre nós. Nós cairemos diante de nossos inimigos, porque quem nos guarda, quem cuida de nós é Deus. Quem impede o inimigo de nos atacar é Deus. Então, quando nós saímos da mão de Deus, da proteção do Senhor, logo vê o inimigo se aproveitar da situação, ele vê as nossas muralhas, as nossas fortalezas no chão e ele vai querer nos atacar. A mesma coisa acontecia com o povo de Israel, eles entravam numa desobediência, saíam da palavra do Senhor, Deus querendo juntar a eles, falando, não, fique debaixo das minhas asas, eu vou cuidar de vocês, eu vou guardar, eu não vou deixar que o inimigo ataque a vocês e vocês vão conquistar novas terras. E o que o povo fazia? O povo era tentado e acabavam saindo. Eu falei assim, não, deixa eu viver a minha vida. E com isso vinha uma grande opressão sobre o povo. A vontade de Deus é sempre nos abençoar, porque o nosso Deus é bom, a essência do nosso Deus é a bondade, mas ele não pode controlar o nosso livre-arbítrio. Se nós decidirmos sair da presença de Deus, ele não vai colocar uma corrente, vai colocar uma cadeia nos meus pés, nos meus braços, não vai ficar comigo. Ele vai liberar, você quer ir para o mundo? Vai para o mundo. Você quer sair da igreja? Pode sair da igreja. Deus não pode fazer nada sobre isso. Ele vai ficar triste? Vai ficar triste. Mas ele não vai te prender. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso. E ele não vai contra si mesmo. Porque ele mesmo criou o livre-arbítrio. E é ele mesmo que vai dar essas condições para que nós possamos viver nessa liberdade. E nós podemos escolher os nossos senhores. Ou escolhemos a Deus ou qualquer outros deuses. E Israel escolheu vários deuses, como nós vimos aí em alguns capítulos atrás, tinha Baal, Astarote, Astarte, vários deuses. Então eles tinham que escolher os deuses que ele queria. Josué avisou, mas infelizmente eles acabavam falhando e vinha o tempo de opressão. Então que você venha fugir desse tempo de opressão e continuar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, vem o quê? O descanso. Vem o descanso sobre nós. Vem a tranquilidade, vem a paz, porque somente Jesus Cristo dá a paz que excede todo o entendimento. Somente Jesus Cristo que pode nos dar paz enquanto há guerra. Existia ali aquele ar de guerra sobre Israel, sobre todas as tribos, porque existiam inimigos ainda, bolsões de inimigos sobre toda a terra. Mas Deus poderia dar essa tranquilidade, essa paz, caso eles continuassem na presença do Senhor. E houve vários tempos de paz, aí décadas de paz, como você viu. Então você vê essa judicatura, né, esse trabalho dos juízes, aí por volta de 400 anos entre opressão e paz, opressão e paz. Deus levantando um juiz e o povo, logo após, passando algum tempo, saindo da presença do Senhor. E quando você lê o livro de Juízes, não quer dizer que ali é um livro sobre derrotas e vitórias, como muitos dizem, né? Sempre derrota, sempre vitória. A intenção não é contar a guerra, não é contar se teve derramamento de sangue,
O foco do livro de Juízes é contar o início da desordem, a falta ali de fidelidade do povo de Israel para com Deus e as consequências de tudo isso. Ali o foco do livro de Juízes não é contar a tribo de Manassés é mais forte que os amonitas. A tribo de Judá é mais fraca que os filisteus. Não. Ali o livro de Juízes, a interpretação do livro é essa. O povo na presença do Senhor, ele tem paz. Longe do Senhor, ele tem guerra, ele tem opressão. Na presença do Senhor, nós conquistamos. Longe da presença do Senhor, nós perdemos. Deixa eu me arrumar aqui. Nós perdemos. Essa é a chave de interpretação deste livro. Essa é a intenção. E também mostrar o que? A necessidade de um rei. Quando nós lemos Juízes, capítulo 21, versículo 25, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Olha, necessitavam de um rei. Não havia um rei naquela época. Lembrando, Josué ele morreu e não deixou o sucessor. Ele simplesmente falou assim, olha, agora a tribo são de vocês. O meu propósito era abrir a porta, trazer vocês aqui nessa região, vocês se instalarem nestes locais e administrar, expulsar os seus inimigos e seguir a vida. Deus tinha levantado uma teocracia, ou seja, Deus é o líder supremo. Não necessita de reis. É tanto que Moisés não foi rei, Josué não foi rei, Josué não deixou nem sequer um general. Falou assim, olha, tá aí alguém que vai liderar nas guerras. Não deixou nada disso. Não era o propósito de Deus levantar um rei. Mas o que aconteceu com o povo? O povo começou a ficar desbaratinado em Israel. Começou a cometer várias falhas, vários pecados. Ou seja, devido à falta de um rei ou de um comando central, o povo começou a fazer aquilo que queria, aquilo que bem queria, aquilo que dava na telha. Isso começou a prejudicar o propósito de Deus. É tanto que este livro aqui, como eu disse, eu falei que ia falar um pouco sobre a autoria, esse livro aqui foi escrito por Samuel. E Samuel foi quem levantou Saul, quem levantou a Davi como rei. Então, bem provável, quando ele estava escrevendo a este livro, ele percebeu, sabe, por que o povo pecava, por que o povo saía da presença do Senhor, fazia o que queria, porque não tinha rei. Porque quem escreveu já estava debaixo de uma monarquia, já estava debaixo de um rei. E as coisas estavam melhorando por causa dessa liderança central. O povo, infelizmente, o povo ali da época de Juízes, eles não perceberam e não tiveram a acessibilidade que Deus era o líder supremo, é quem comandava todas as coisas. Era ele que dava as leis e julgava as leis. O povo da época de Juízes não teve essa acessibilidade, ou seja, eles estavam precisando de um líder, precisando de alguém que viesse dar as ordens. E muitas vezes nós somos da mesma forma. Não pense que o povo de Juízes era diferente de nós. Nós agimos dessa forma também. Muitas vezes nós só servimos na pressão. Se alguém não tiver dando a ordem, falando conosco, ameaçando, e que seja pessoal. Olha, pessoal, que você toque, que você veja. As coisas não andam. E não deveria ser desta forma. Não deveria ser deste jeito. Mesmo com a ausência de uma pessoa, nós deveríamos seguir as ordenanças. Não é isso que Jesus Cristo nos ensinou? Através da parábola dos dons, aquele homem deu os dons, uma quantidade de dons para cada um. Um deu 5, o outro deu 3, o outro deu 1. E o que aconteceu? Ele saiu para viajar e falou assim, olha, cuide bem desses dons, porque eu vou retornar. Então o foi 5 foi lá, granjeou, o de 3 também fez a mesma coisa, e que tinha um escondeu na terra, ou seja, não trabalhou de forma adequada,
e depois veio com uma grande desculpa para Deus. Ou seja, na ausência do Senhor, ele acabou aí escondendo aquilo que tinha. O Senhor acabou voltando e colhia os dons. Cadê os dons? O que tinha 5 dobrou a sua quantidade, o de 3 também dobrou, se não me falar a memória se era 3 ou 2, não me lembro muito bem. E o que tinha de 1, ele foi e enterrou o seu dom na terra, porque estava com medo do seu Senhor. E o que Jesus Cristo, através da parábola, diz: aquele que tem será dado, e aquele que não tem será tirado. Ou seja, o povo de Israel, o povo na época dos juízes, eles estavam da mesma forma como aquele que enterrou. Eles não estavam trabalhando direito, estavam desordenados, eles não estavam granjeando aquela terra de Canaã. Na verdade, eles estavam perdendo a terra de Canaã. Aquilo que Deus tinha dado para eles, eles estavam perdendo por causa da desobediência, por causa da falta de foco e porque não estavam guardando as leis e também vivendo uma promessa. Ou seja, Deus tinha dado um dom, uma terra que mana leite e mel, e eles estavam perdendo, eles não estavam granjeando. E isso trouxe um grande problema, a ponto da pessoa que escreveu o livro de Juízes dizer que eles necessitavam de um rei, eles estavam fazendo o que eles queriam. E tinha um outro grande problema, que é a chave aí de interpretação do livro. Existia cananeus, e esses cananeus já estavam investindo fortemente ali em Israel. Enquanto Josué estava vivo, não existia ataque sobre Israel. Enquanto Josué estava vivo, existia um descanso, uma paz sobre todo Israel. Ninguém ousava invadir Israel, ao contrário, os seus inimigos fugiam, ficavam com medo de Josué, porque Josué era um homem fiel a Deus. Josué era um homem que temia ao Senhor. E é isso que o inimigo faz quando ele nos vê. O inimigo ele tem medo daqueles que são fiéis, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que buscam a Deus, daqueles que vão para a igreja. O inimigo ele teme e treme diante dos servos do Senhor. Da mesma forma os cananeus, quando Josué era líder, ninguém ousava mexer com Josué. Então, se você estiver na presença do Senhor, diante de Deus, o inimigo não vai ousar mexer com você. O inimigo não pode levantar aí o seu exército todo. Se você estiver na presença do Senhor, a vitória é certa. E o que está escrito em Juízes, capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá e estes despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Aí você percebe aí, os cananeus, eles ficaram na terra em algumas regiões porque o povo se acovardou, o povo ficou com medo. Enquanto Josué foi enfrentar a cidade de Hazor, o rei Jabim, viu a última aula, você vai ver isso, né? Deus manda, olha Josué, vai contra a cidade de Hazor, contra o rei Jabim, porque eu vou dar a vitória para vocês. Olha, eles têm carros de cavalos, mas eu vou te dar a estratégia e você vai sair vencedor. E Josué saiu vencedor. Depois da morte de Josué, Judá, ele não expulsou seus inimigos porque eles tinham carros de ferro. Lembrando que o ferro naquela época era difícil de se manusear. Ou seja, precisa de uma temperatura muito alta para manusear o ferro naquela época. Não era fácil você trabalhar com o ferro. Ou seja, aqueles inimigos de Judá, eles já estavam um passo à frente de Judá. Eles já tinham uma capacidade militar maior do que Judá. Já tinham até carros de ferro. Enquanto outras nações tinham carros de madeira, coisa bem rústica, eles já tinham carros de ferro. Difícil de derrubar, mas não impossível. Não impossível ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eles deviam se espelhar em Josué, mas eles se acovardaram, porque os seus inimigos estavam com carros de ferro e eles nem carro talvez tinham, mas se eles tivessem confiado no Senhor, o inimigo poderia até estar com um carro de titânio, porque Deus daria a vitória. Porque todo
Todas as vitórias que veio sobre Israel foi através de milagre, meu amado. Não foi por força, não. Não teve um ali, não, eu sou super homem, não. Tudo veio através de Deus. Se eles tivessem avançado, esses inimigos que estavam no vale também seriam derrotados, mas se acovardaram. E Deus fala para você, não importa o tamanho do seu desafio, não importa se o inimigo é grande, se é de ferro, se é de aço, se é de titânio. Não importa o tamanho da ameaça que está sobre você. Se você estiver diante de Deus, Deus vai te dar a vitória. Amém? Então dá glória, crente. No versículo 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Olha, antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Olha, interessante, né? Quem escreveu talvez já estava lá na frente, lá na época de Saul, ou até mesmo Davi, antes de Davi, porque quem expulsou os jebuseus foi Davi. Ele disse que os benjamitas, eles tinham, na verdade, se adaptado ao costume dos jebuseus, porque eles aceitaram, né? Eu falei assim, pô, não estamos conseguindo expulsar os caras. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Vamos ficar por aqui mesmo, vamos deixar eles aqui, já que a gente não consegue expulsar, então cada um seu quadrado, entre aspas, né? Entre aspas porque tem lá um benjamita, ele olha lá do outro lado, uma jebuseu, bonitona, assim, maravilha de mulher, é hoje que eu vou casar com ela. E aí acabavam aí se casando os jebuseus com o povo de Benjamim, misturando. E com isso, meu amado, é aquela regra. Quem está curado nunca transmite cura para a pessoa, para o seu semelhante. Mas quem está gripado, meu amado, certamente você vai pegar gripe. Então, sempre o mal contamina aqueles que está bem. É necessário que aquele que está bem tenha uma certa distância e se proteja. Entendeu? Então aconteceu isso com o povo de Benjamim. Os filhos de Benjamim acabaram aí habitando com os filhos dos jebuseus, casando, aquela mistura toda que não era agradável ao Senhor, que Deus falou assim, não era para fazer isso. Eles acabaram, né, aceitando esse convívio. No versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Betsé, nem os Taanaque, que nem os de Dor, nem os de Ibleão, desculpa, nem os de Megido, todos com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Outro que era para expulsar todo mundo ali daquelas regiões, preferiu morar com todo mundo misturado, junto, toda aquela coisa errada que Deus não se agrada. Se Deus falou assim, olha, preciso que você se afaste, você tem que se afastar, não pode permanecer junto com o ímpio. Bem-aventurado o homem que não se assenta à mesa dos escarnecedores. Ou seja, comer-se, ter comunhão, estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, nas mesmas festas. Isso era muito errado. Duvido que alguém ali de Manassés falasse, ó, vamos para a igreja, vamos para o templo. É nada, meu filho. Certamente chegou ali os habitantes de Betsé, de Taanac, falou assim, ô, povo de Manassés, hein? Tem uma festinha ali da hora, boa. Vocês vão gostar. E eles, ó, foram. Foram para a festa de Baal, foram para a festa de Astarote e acabaram ali pecando, desagradando ao Senhor. Sempre ocorre isso. Não vigiaram. Nós temos que estar vigilante. Efraim, o que Efraim fez? Efraim era o despertão. Se você viu a última aula, Efraim, o que eles fizeram? Vamos manter os nossos inimigos aqui e vamos cobrar imposto. Eles vão ser um povo vassalo. Ou seja, pecaram contra Deus. De novo, muita gente pensa, eu vou fazer isso, não está fazendo mal para mim, não está fazendo mal para o meu semelhante, não está fazendo mal para ninguém. Então eu vou fazer. Eu estou tendo até lucro. E muitas vezes acontece,
Vou fazer essa nota fria aqui e vou passar. Ninguém vai achar ruim, o governo está me roubando direto, cobra um maior imposto alto, então eu vou fazer uma nota fria. E faz aquela nota fria lá e ó, passa para frente. Imposto de renda. Ah, o governo me rouba direto, vou fazer um imposto de renda aqui aranha e vou fazer de um jeito aqui, pôr na mão de um cara que manja de imposto de renda, para que eu possa ter um recurso maior, ter uma restituição maior. Deus está vendo tudo isso aí, minha irmã, meu irmão. Isso não é coisa de Deus não, é coisa do diabo e Deus não se agrada. Versículo 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos ao trabalho forçado. É outro. Zebulon fez a mesma coisa que Efraim. Manteve o povo vassalo, os inimigos vassalo, pagando imposto. E o que aconteceu? Veio desgraça também sobre Zebulon. Eles acabaram aí perdendo a terra. Ou seja, quando nós não estamos no centro da vontade do Senhor, nós perdemos aquilo que nós conquistamos. Isso é fato. Isso é fato. Aí tem um cliente que fala assim, eu dou dízimo, dou oferta e continua pecando. Aí vai. Eu sou fiel a Deus, dízimo, oferta e continuo pecando. Amado, não adianta você dar dízimo, oferta. Certamente Zebulon, olha que coisa maldita, mas faz isso. Zebulon e Efraim talvez pegava o dinheiro que eles ganhavam, o recurso que eles ganhavam dos seus povos vassalos, das suas tribos vassalos, dos cananeus vassalos, pegavam a parte daquele recurso e dava ainda no templo, e dava no tabernáculo o ouro e a prata dessa cobrança de impostos dos cananeus, achando que Deus vai se agradar. Deus não se agrada disso. Deus odeia isso. Quando você lê Malaquias, depois dá uma olhada em Malaquias, não fica só Malaquias 3:10 não. Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10. É o único versículo que o crente hoje sabe, Malaquias 3:10. E não vê o resto de Malaquias. Você vai ver lá, né? Sobre oferta agradável, oferta desagradável, sacrifício que é bom, sacrifício que é ruim. Então, o povo de Israel entrou na desobediência e começou a arranjar cambalacho. E o inimigo começou a fazer a festa sobre Israel. Minha irmã, meu irmão, vigia. Fique na obediência. Não deixe o inimigo operar na sua vida. Não arranje desculpa para o pecado, não. É isso que o inimigo quer, que se arranje desculpa para o pecado. Sabe que isso que acontece? Isso acaba revogando a aliança com o Senhor, como diz em Juízes, capítulo 2, versículo 3. Olha o que aconteceu, que desgraça. 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não expulsarei diante de vós, antes vos serão como adversários, e os seus deuses vos serão laços. Olha que terrível, meu amado. Olha, crente, o que está acontecendo. O povo de Israel revoga a aliança. Revoga a aliança. Eles quebram a aliança com o Senhor. Deus tinha falado para eles, olha, eu quero que vocês sejam fiéis, não se misturem com outros deuses e sigam a lei. Josué tinha levantado o povo antes da sua morte, falado, deu um sermão, falou muitas coisas ali sobre a lei, sobre a aliança, sobre Abraão, Isaac, Jacó, a promessa. E o povo falou assim, amém, glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos seguir as leis e vamos obedecer. Josué morreu, começaram a desobedecer, começaram a pecar, quebraram a aliança com o Senhor, revogaram a aliança com o Senhor. Deus estava fazendo a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. E muitas vezes nós culpamos até Deus nisso. A culpa é de Deus, esse inimigo é de Deus, esse desemprego é de Deus, essa enfermidade é Deus, tudo é Deus, culpa é Deus, tudo que der desgraça é Deus, põe a culpa em Deus. E somos nós o culpado, somos nós que erramos muitas vezes. Não damos crédito à palavra do Senhor, às ordenanças de Deus. Saímos da aliança. E essa aliança é como um casamento. É como um casamento.
Você é sua esposa. Deus encara essa aliança desta forma. Você e a sua esposa e você. Você ir buscar outros deuses é como um adultério, uma prostituição. Imagina a pessoa ficando brava por causa de adultério e prostituição. Imagina minha esposa me traindo por trás. Que terrível! Que terrível! Da mesma forma é Deus. Deus se entristece. Não tem como fazer aliança com Deus e aliança com os deuses do mundo. Da mesma forma, o casamento não tem como eu ter uma aliança com a minha esposa e aliança com outras mulheres. Então Deus está falando assim, olha, vocês quebraram a aliança, porque vocês se contaminaram com outros deuses. E ainda fala, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Que terrível. Deus estava muito entristecido, irado. E ele fala assim, ó, já que vocês fizeram isso, eu não vou mais expulsar. Eu não vou mais expulsar os seus inimigos da sua terra. Eu ia expulsar. Fazia parte da aliança. Eu ia expulsar, mas agora não vou mais expulsar. E outra coisa, os seus deuses, os deuses dessas nações serão laços para vocês. Ou seja, quando fala, pensa em laço, o que? Amarrar. Vocês vão ficar presos nisso. Lembrando, lá no capítulo 1, nosso bate-papo sobre livros históricos, o que eram as nações cananeias. Um bando de pessoas depravadas, aonde um culto a um Deus rolava prostituição, rolava sacrifícios de pessoas, de crianças. E Deus falando assim, olha, já que vocês querem isso, vai ser o laço para vocês, vai acabar com todas as tribos de Israel. E muitas vezes nós agimos desta forma, nós não somos fiéis a Deus, quebramos a nossa aliança com o Senhor. Deus querendo nos ajudar, nos abençoar, nos tirar das trevas e nós negamos a Deus, largamos a Deus, corremos para o mundo. Muitas vezes trocamos a Deus por besteira, por bobagem, por um trago, uma cheirada, uma pedra, um copo de cerveja. Trocamos a Deus por isso. E você acha que Deus não se entristece? Lógico que Deus se entristece. Ele fica chateado e também irado. Não pense que Deus somente, Deus é amor e sempre terá paciência. Sim, até um certo ponto ele terá uma paciência, mas depois a paciência dele vai se acabar. Isso se tornou um ciclo vicioso para o povo ali da época dos juízes. Quando você lê Juízes capítulo 2, do 6 ao capítulo 3, 6 eu não vou ler porque é muito longo, você vai perceber aí o ciclo vicioso de apostasia, a desordem e o fracasso do povo do livro de Juízes. Desordem porque começaram a desobedecer. E o fracasso porque tudo aquilo que eles tinham conquistado eles estavam perdendo. Como está escrito em Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. De novo, nós tínhamos lido lá no finalzinho de Juízes e agora repete. Se tornou o chavão. Olha que triste, o chavão do livro de Juízes é essa frase. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada qual fazia o que vinha na telha. Cadê Deus? Quem era Deus? O Deus que nos livrou de todos os nossos inimigos, que nos fez vencer as guerras, que nos fez passar o Rio Jordão, vencer, né, Jericó, vencer o povo de Ai, os gibeonitas e outros povos. E agora, o que acontece? Se instalou a desordem. O pecado começou a entrar nas tribos de Israel. Aonde o pecado ele entra, ele traz a desordem, traz a destruição. Ele é como um câncer. O câncer ele começa pequenininho, né? Isso foi o erro de Israel. Deixa essa tribinho aí, tribinho de cananeus, deixa ele aí. Meia dúzia de cananeus aí, deixa eles aí, não vai fazer mal para ninguém. Os cananeus começaram a namorar, né? E multiplicar. Começou a influenciar, começou a crescer como um câncer dentro de Israel. Até que todos foram contaminados. Até que todos pecaram e começaram a se afastar de Deus, a desordem. E muitas vezes é a mesma coisa com a gente. A gente olha um pecadinho, é só um pecadinho, não vai fazer mal nenhum. E aí um pecado vai chamando o outro, ou seja, as trevas chamam outras trevas, a escuridão chama uma outra escuridão. Eu até queria falar que
simplificar melhor isso. A pessoa começa a olhar uma fotinho, ah, é só uma mulher bonita. E começa. Começa a ver, começa a ver. Ah, é só uma mulher pelada. E começa a ver, começa a ver. Ah, é só um casal pelado. E começa a ver, começa a ver, começa a ver. Ah, é só uma relação de pessoas peladas. E vai, 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 vai. Quando vê, adulterou, se prostituiu, está longe da presença do Senhor, pegou um mal sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família e acabou com tudo. Olha que terrível, meu amado. Então, você tem que arrancar pela raiz o pecado e não deixar ele crescer, florescer, dar fruto e se multiplicar. E o círculo vicioso? Esse é o círculo vicioso, meu amado. Eita, manto. Aí, ó. O que acontecia? O povo entrava em apostasia. Apostasia é o quê? É você sair da fé, largar a fé. Isso se chama apostasia, você largar a fé, abandonar a fé. Você abandona a fé, não vou seguir mais as leis, Moisés não tinha nada a ver, Josué teve sorte, não tem nada a ver, eu vou viver a minha vida, deixa Deus pra lá, eu vou viver minha vida, não quero saber de ordenança de Deus, de obediência a Deus, de servir ao Senhor, de ir para a igreja, eu vou viver a minha vida. Pode viver a sua vida, você tem livre-arbítrio. O que acontece? Quem vai te encontrar lá na frente? O capitão. Ele vai te oferecer uma mulher, uma droga, vai te oferecer recurso, dinheiro, você vai ser escravo de tudo aquilo. O povo ficou escravo de tudo isso. Ficou escravo de todo esse mal. Depois vem o que? A opressão. Porque o dinheiro, mulheres, bens materiais, coisas do mundo nunca satisfaz a pessoa. Aconteceu a mesma coisa com o povo da época dos juízes. Aquilo que os cananeus ofereciam para eles não satisfaziam o ego, a carne. A carne pedia cada vez mais, não, eu quero ter mais prazer, eu quero ter mais desejo. E nessa busca de desejo, de prazer, não tem limite, vem o que? A opressão, o vazio, e com ela vem tudo que é desgraça, depressão, até mesmo suicídio. Então veio tudo isso sobre Israel na época dos juízes. Veio a apostasia, fugiram da fé, largaram as leis de Moisés, entraram na escravidão. E quando falo na escravidão, não é somente o inimigo invadindo e escravizando, mas também entrando nesse laço ao qual Deus falou, nesse laço da idolatria. Depois vem a opressão, porque não tem como Deus trazer paz em um coração onde está cheio de pecaminosidade. Não tem como. É necessário que esse coração venha acertar a Cristo para que retorne a ter tranquilidade e paz. E aí quando via esses três fatores, apostasia, escravidão e opressão, qual era a saída do povo de Israel? Porque ninguém poderia livrar Israel da mão do inimigo. Nenhuma nação dos cananeus. Eles começavam a clamar e orar. E você vai ver isso nas próximas lições, os próximos bate-papos. Você vai ver que o povo começava a clamar, por favor, me ajude, Deus. E a nação, as tribos clamavam a Deus, o que vinha? Vinha a libertação. Deus levantava um juiz e libertava. E ficava nesse círculo vicioso em décadas. Né? Apostasia, escravidão, opressão, oração, libertação. Apostasia, escravidão, opressão, oração, libertação. Libertação passava algumas décadas de paz e aí o povo se desviava. Caía na apostasia, vamos servir outros deuses, escravidão, o inimigo escravizava, né, prendia eles, matava um montão, opressão, porque não conseguia sair daquela situação, ninguém podia livrar, então eles lembravam de Deus e começavam a orar, Senhor, me ajude. Né, e Deus levantava um juiz e trazia a libertação. Eu não sei qual círculo que você está, mas existe uma missão central para tudo isso. E qual é a missão? 1 João capítulo 5, versículo 21, lá no finalzinho do Novo Testamento, 5, 21. E é uma frase bem pequena que você vai guardar no teu coração, nessa parte, primeira parte. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria. É a missão principal. Não é ficar nesse ciclo vicioso, maldito, mas sempre tomar cuidado com a idolatria. Eu não estou dizendo somente se dobrar diante de deuses, mas a idolatria de alguma química, de alguma bebida, de alguma coisa que o inimigo oferece. Foge de tudo isso e guarda de tudo isso. Se esconde de tudo isso, se livra de tudo isso, porque Deus quer te dar paz,
quer te dar paz. Agora nós vamos falar sobre esses 12 juízes, mas isso é na próxima parte desta aula. Amém? Então quero agradecer a todos aí. Espero vocês na segunda parte. Meu amado, não desista de estudar. Eu sei que muitas vezes é cansativo, traz sono, mas é isso que vai fazer você ficar de pé, vai fazer você ficar vivo diante das batalhas. Então continue estudando, se aprofundando na palavra do Senhor. Se você tiver alguma dúvida ou surgiu alguma dúvida até aqui, mande aí a tua pergunta que eu teria o maior prazer de responder. Amém? Fique na paz e um beijo de coração. Eu amo cada um de vocês.